Antes da gente voltar para o assunto do G20, eu queria insistir um pouquinho a respeito desse assunto da operação da PF, perguntando para o senhor o que a gente deve esperar aí em termos de resposta das Forças Armadas, porque a gente está falando de uma elite militar no Brasil que teve integrantes ali envolvidos nessas atividades criminosas. O que é possível a gente esperar? Há uma intenção do próprio governo em fazer aí, sugerir ali que seja feita uma espécie de pente fino para garantir que não há risco? Porque Pedro Duran estava trazendo aqui para a gente algumas informações de que algumas dessas figuras estão na ativa, estavam exercendo suas funções no momento em que foram alvos dessa prisão preventiva. Tem algum movimento aí que possa ser feito nessa direção? Clarissa, o ministro não ouviu a sua pergunta. O que ela perguntou é como pode ser o que se esperar das Forças Armadas e se o governo vai cobrar algum tipo de pente fino porque há alguns militares da ativa. Naturalmente que na medida em que surgem não só militares, mas também integrantes da Polícia Federal, da ativa, envolvidos nessa ação criminosa, isso terá como decorrência também uma investigação interna dentro dessas instituições, né? Agora, isso não vai alterar protocolos, isso não teve nenhuma interferência no trabalho de segurança que está sendo feito aqui no G20, né? Ele só faz com que fique mais evidente o risco para a democracia que o Brasil viveu. Nós não estamos falando aqui de figuras de fora do circuito principal da decisão política do país naquele momento. A gente tem que se recordar e pensar naquele momento. O momento em que haviam os acampamentos em frente aos quartéis, que nós tivemos o conflito no dia 12 de dezembro, que nós tivemos a tentativa de explosão do caminhão próximo ao aeroporto, e que tudo isso acaba culminando com o 8 de janeiro. Que já havia sido planejado, estimulado, financiado e que agora materializado numa ação que tinha data, que tinha plano, que tinha por objetivo assassinar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então isso dá uma dimensão, né, da gravidade, do risco para a democracia e da audácia desse grupo criminoso que se sentia até então impune. E é bom lembrar sempre que essa investigação ela só foi possível porque a Polícia Federal consegue recuperar arquivos que estavam no computador do Mauro Cid, que nada mais era do que o ajudante de ordem do presidente da República. A pessoa que detinha a senha dos cartões da Michele Bolsonaro, que fazia os pagamentos cotidianos do dia a dia. Esse cidadão, Mauro Cid, que substituiu o Queiroz, né? Nós tínhamos o Queiroz, que era e depois o Mauro Cid. Então, pessoas do dia a dia, do convívio pessoal do presidente, dos filhos do presidente, da Michele. Nós estamos falando do núcleo central do candidato derrotado, que se insurge contra o resultado das urnas e que, evidentemente, está diretamente relacionado à tentativa do golpe e à ação desses militares criminosos.